Olá, meu nome é Maurício Leandro, conhecido como Choquito. Trabalho com lazer e recreação e educação há 27 anos e já dei aula na Unime durante 13 anos e fui convidado pelo Diego Souza para participar desse projeto Quarentena Inteligente para levar para as pessoas que estão em quarentena um serviço de qualidade em diversas áreas, como estamos vendo aí diversas pessoas que têm conhecimento do que falam e falam coisas muito importantes para nós. Bom, o nosso papo é sobre o que fazer com as crianças, brincar com as crianças, interagir com as crianças e não só com as crianças, mas brincarmos entre nós, adultos. Numa casa, por exemplo, onde só tem jovem, adulto, adolescente, idosos, por exemplo, o que fazer, né? Então é o que fazer de forma bacana e interessante nessa quarentena que a gente está vivendo nesse período aí, tá bom? Bom, antes de efetivamente falar o que fazer, é necessário refletirmos algumas coisas antes. A primeira perspectiva é como você está. Precisamos passar por essa quarentena, ou por qualquer que seja o problema, de uma forma equilibrada e minimamente inteligente, né? Ou seja, é necessário pensarmos dentro de nós mesmos, pensarmos sobre nós mesmos para conseguirmos ficar bem, tá bom? Inclusive numa perspectiva psicológica, por isso temos psicóloga nesse projeto também, isso vai ser abordado por ela. Então, para ficar bem, é necessário refletir sobre você. E um dos aspectos que vai se relacionar com a brincadeira ou com o que fazer dentro de casa de forma bacana, sadia e equilibrada é a nossa paciência. Pois é muito natural perdermos a paciência por muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Imagina agora confinado dentro de casa, convivendo com as mesmas pessoas 24 horas. É muito natural perdermos a paciência. E o que fazer, então, para controlar um pouquinho? Porque perder a paciência vai acontecer. Mas como fazer para controlar um pouquinho? A psicóloga deve abordar mais isso, mas eu vou dar algumas dicas. A primeira delas é: cada um deve ter o seu momento dentro de casa nessa quarentena. Mas olha, a gente está falando muito em quarentena, pode ser que seja extra quarentena também. Quando tudo isso acabar, não deixe de praticar o que a gente está falando agora. Cada um deve ter o seu momento, aquele de você com você mesmo, fazendo algo que te deixa feliz, não em conjunto, em comunidade, mas a si mesmo. Então vou dar um exemplo simples. Eu gosto de ler. Eu preciso do meu momento para leitura em casa. Normalmente eu faço quando todo mundo de casa está dormindo. Aí eu vou lá e pego um livro ou pego alguma coisa, um artigo, seja lá o que eu queira ler no dia, e parto para a minha leitura, onde está tudo silêncio, eu estou conectado comigo mesmo, com a minha leitura. Mas eu também gosto de série. Então eu preciso também de um momento para assistir uma série. Eu gosto de cozinhar. Reserve um momento para fazer isso. Ou seja, todo mundo tem que ter um momento para fazer aquilo que gosta. Estou falando isso, puxando o próximo assunto, que é estabelecer uma rotina. Fomos pegos por essa pandemia que está acometendo o mundo todo. Entretanto, a gente pode pensar, então quebrou minha rotina? Quebrou uma rotina, não significa que você não vai criar a sua. Então é um momento para estabelecer uma nova rotina. Quando eu digo nova, é uma adaptada. Tem que ter um momento para trabalhar, tem que ter um momento para produzir, tem que ter um momento para se divertir, tem que ter um momento para si, tem que ter um momento para alimentação, para o descanso, enfim. Eu vi um texto interessante, uma postagem interessante, bem reflexiva e séria, muito responsável a postagem, que dizia: temos que dividir o nosso tempo e priorizar algumas coisas. Dentre elas, o fundamental é o corpo, a mente, a casa, o trabalho e a alimentação. Tá? O corpo, a mente, a casa, o trabalho e a alimentação. Se essas 5 dimensões da nossa vida ficarem em equilíbrio, você consegue passar bem quarentena ou fora dela, tá bom? Lembrem-se, a gente está falando em quarentena, mas precisa transportar isso para quando a quarentena acabar também, senão a gente acaba perdendo o equilíbrio das nossas ações. Então, criar uma rotina, e dentro dessa rotina, um momento, ou alguns momentos, depende do que você vai criar, mas de momento de brincadeira, de diversão. Então vamos lá. Regrinhas para criar essa rotina, e dentro dessa rotina, a rotina da diversão, o momento da diversão. Primeiro de tudo, desligue tudo.
Desliga a TV, desliga os celulares ou afastem os celulares de vocês, né? Adultos principalmente, afastem os celulares ou deixem no silencioso longe de você, porque a cada plim, a cada luzinha que você acende no celular com uma mensagem, automaticamente gera um gatilho mental e você vai em busca de saber o que é isso. Desliga, afaste do celular, desliga a TV, desligue todos os eletrônicos da sua casa e conecte-se com a brincadeira, com a atividade que se propõe, tá bom? Essa é a primeira dica importante e fundamental.